Livramento. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 7, versículo 15 ao capítulo 8, versículo 2. O desejo de libertação do pecado. A pessoa que crê no Senhor pode ser imediatamente libertada do pecado. Esta experiência, entretanto, não é compartilhada necessariamente por todos os novos crentes. Muitos não são libertados do pecado depois de primeiramente terem confiado no Senhor. Pelo contrário, eles sempre se encontram caindo em pecado. Não há qualquer dúvida de que foram salvos, de que pertencem ao Senhor e de que possuem a vida eterna. Contudo, a grande dificuldade está no fato de serem frequentemente assediados pelo pecado. Por isso, não conseguem servir ao Senhor como gostariam. É muito doloroso para um salvo ser perturbado por seus frequentes pecados. Por ser ele iluminado por Deus, a sua consciência é sensível. Nele habita a vida que condena pecados e por isso possui a consciência do pecado. Ele sente profundamente a sua corrupção e abomina-se a si mesmo. Esta é uma experiência de fato demasiadamente dolorosa. Além disso, dessa sua experiência surge um problema. Muitos crentes não sabem realmente o que é pecado. Alguns dizem que o pecado pode ser evitado se o resistirmos. Sendo assim, usam toda a sua força para resistir à tentação do pecado. Outros afirmam que o pecado precisa ser vencido, lutam, portanto, continuamente com o pecado esperando vencê-lo. Ainda outros declaram que uma vez que o pecado nos mantém amarrados e nos rouba a liberdade, podemos libertar-nos de suas garras se realmente lutarmos com afinco. Dessa forma, fazem o melhor que podem para vencer essa luta. Mas estas três ideias não passam de pensamentos humanos. Elas não são nem a palavra nem o ensinamento de Deus. Nenhuma delas pode ter êxito em conduzir pessoas à vitória. Espero que você dê especial atenção a esse assunto. Pessoalmente, creio que tão logo as pessoas creiam no Senhor, deva-lhes ser mostrado o caminho do livramento. Não concordo com a ideia de que precisem caminhar muito antes de serem libertadas. Elas devem seguir por este caminho da liberdade desde o início de sua vida cristã. A palavra de Deus não nos diz que devemos vencer o pecado, mas ela realmente afirma que devemos ser libertados do pecado. Estas são as palavras da Bíblia. O pecado é um poder que prende as pessoas. Precisamos ser libertos de suas garras, não destruirmos o seu poder. Não podemos colocá-lo à morte, mas o Senhor nos removeu dele. A lei do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Pois o querer o bem está em mim,
não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, versículos 15 ao 25. Você precisa encontrar a chave para Romanos 7. Nos versículos de 15 a 20 são usadas palavras como estas: eu quero, eu não quero, eu odeio, o querer está em mim, o bem que eu quero, o mal que eu não quero, e assim por diante. Os pensamentos repetidos continuamente são quero, não quero ou querer. Mas os versos de 21 a 25 nos mostram outro ponto. A ênfase não é mais em quero ou não quero, mas é repetidamente colocadas palavras como a lei, uma lei diferente em meus membros, prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Se focalizar nesses dois pontos, você será capaz de resolver o problema. Nesta seção de Romanos 7, Paulo está pensando em vencer. Ele acha que seria melhor se pudesse deixar de pecar e agradar a Deus fazendo aquilo que ele possa aceitar. O apóstolo não deseja pecar nem ser derrotado. Contudo, reconhece que o desejo está presente nele, mas realizar o bem está além dele. Sua vontade é fazer o bem, mas não consegue fazê-lo. Embora tente não pecar, ainda assim comete pecado. Deleita-se na lei de Deus, contudo é incapaz de praticá-la. Em outras palavras, não é capaz de fazer o que deveria. Nos versículos de 15 a 20, embora Paulo queira vencer, ainda assim ele sofre derrota total. Isto mostra que o caminho da vitória não está no quero ou não quero. A vitória nunca será alcançada por meio da vontade humana. Paulo deseja e deseja, mas acaba derrotado. Portanto, não pense que estará tudo bem pelo fato de você apenas desejar fazer o bem. O querer está em você, porém não o realizar. Tudo o que você pode fazer é desejar, e nisso não há muito proveito. Entretanto, após o versículo 21, o próprio Paulo descobre por que sua vontade de fazer o bem não é bem-sucedida. A razão está em que o pecado é uma lei. E já que é uma lei, o desejar é inútil. Paulo nos mostra a razão de sua derrota. Ele explica que, embora deseje praticar o bem, o mal está presente nele. No homem interior, ele se deleita na lei de Deus, mas com a carne serve a lei do pecado. Sempre que se decide deleitar-se na lei de Deus, uma lei diferente em seus membros, a lei do pecado, o conduz ao cativeiro. Sempre que deseja fazer o bem, o mal está presente. Isto é uma lei. Inúmeras pessoas que se converteram há muitos anos ainda não perceberam que o pecado é um poder que parece ser muito autoritário. Eles não veem o pecado como uma lei. Espero que os irmãos e irmãs salvos recentemente possam ver isto. O pecado, na experiência humana e na Bíblia, é uma lei. Não se trata apenas de uma influência, um poder, mas também de uma lei. Paulo descobriu como era inútil a batalha de sua vontade contra a lei. A vontade é incapaz de vencer a lei. A vontade é o poder interior do homem, enquanto a lei é um poder natural. Ambas são poderes. Vou usar uma ilustração para ajudar as pessoas a entenderem esse assunto da lei. Sabemos que a Terra exerce uma força devido à gravidade. Esta força é uma lei. Por que a chamamos de lei? Porque atua constantemente. Aquilo que não é incidental é uma lei. Aquilo que é ocasional é um acontecimento histórico e não uma lei.
Porque a força devido à gravidade da Terra é uma lei. Se deixo cair o meu lenço, ele se move para baixo. Isto acontece tanto em Xangai quanto em Foucault. Todas as vezes que o lenço for largado, a mesma coisa acontecerá. Essa força, devido à gravidade, o puxa para baixo, por isso é denominada lei da gravidade. A gravidade não apenas produz uma força, ela é também uma lei. Se o lenço fosse atraído para a Terra ocasionalmente, esta força não poderia ser considerada como uma lei. Uma lei é algo que sempre age da mesma forma. Se eu jogar minha Bíblia para cima, ela cairá. Se jogar uma cadeira para cima, ela também cairá. Se der um pulo, também vou cair. Não importa onde nem o que, aquilo que subir cairá. Descubro então que não apenas existe uma força devido à gravidade exercida pela Terra, mas que também existe a lei da gravidade. Uma lei significa simplesmente que ela é sempre assim e não permite qualquer exceção. Se algo acontece uma vez de um modo e outra vez de modo diferente, é uma questão de história. Mas se alguma coisa sempre acontece sempre do mesmo modo, é uma lei. Se alguém comete um crime na rua, será levado preso pela polícia. Tivesse cometido esse crime em casa, mesmo assim seria preso. Qualquer um que comete assassinato, indiferente de onde aconteceu, deverá ser preso. Chamamos a isto de lei. A lei se aplica a cada indivíduo, não há exceções. Se um homem matar alguém hoje, será levado preso pela polícia. Mas se ele matar alguém amanhã e não for preso, matar novamente depois de amanhã e for preso, então prender pessoas por assassinato não pode ser considerado como lei, pois para isso precisaria ser consistente. Ela precisa ser a mesma ontem, hoje e amanhã. O termo lei envolve continuidade sem qualquer mudança. Toda lei possui seu poder natural, algo não decorrente do esforço humano. Usaremos a gravidade da Terra como exemplo. Sempre que deixo alguma coisa cair, tal coisa gravita em direção ao solo, para baixo. Não necessito empurrá-la para baixo, pois há uma força natural que faz com que ela desça. Por trás da lei está o poder natural. O que é então a vontade? A vontade é a determinação do homem, a decisão do homem. Ela fala do que o indivíduo decide ou deseja ou quer. O exercício da vontade está ligado a um poder. Se decido fazer uma certa coisa, tomo a iniciativa de fazê-la. Se desejo andar, ando. Se desejo comer, como. Tenho uma vontade, minha vontade produz um poder. Entretanto, o poder da vontade e o poder da lei são diferentes. Enquanto o poder da lei é natural, o da vontade é humano. A força produzida pela gravidade não exige que seja instalado qualquer equipamento elétrico para que possa atrair as coisas para baixo. Ela age naturalmente. Se uma lâmpada for acesa, o calor naturalmente subirá, e isto também é uma lei. Quando o ar é aquecido, ele se expande e sobe, isto é uma lei. Ao expandir-se e elevar-se, o ar demonstra um poder, mas este poder é natural. O poder da vontade, entretanto, é algo que pertence ao homem. Somente aquilo que é vivo tem vontade. Uma cadeira ou mesa não tem vontade própria. Deus tem vontade, assim como o homem. Embora a vontade humana possua realmente algum poder, trata-se contudo de um poder humano, estando em direto contraste com o poder de uma lei que é poder natural. A questão diante de nós, então, é a seguinte: quando a vontade e a lei estão em conflito, qual delas sairá vencedora ao final? Normalmente, inicialmente vence a vontade, mas no final vence a lei. Inicialmente vence o homem, mas no final a lei emerge como vitoriosa. Por exemplo, neste momento estou segurando uma Bíblia que pesa aproximadamente 1/4 de quilo. A força exercida pela gravidade terrestre está atuando sobre a Bíblia, fazendo o máximo para trazê-la para o chão. Portanto, a lei está operando, mas como indivíduo tenho uma vontade. Minha mão está erguendo a Bíblia e não permitirei que caia. Tenho êxito em mantê-la erguida. Eu venci. Minha vontade é mais forte do que a lei. Neste momento, às 20h17, eu venci, mas aguarde até às 21h17 e começarei a reclamar que minha mão não me ouve.
Se continuar insistindo, amanhã às 8h17 da manhã terei de procurar um médico para me tratar. Uma lei nunca se cansa, mas a minha mão sim. O poder do homem não pode vencer a lei natural. A lei da gravidade continua a puxar. Ela puxa sem vontade ou pensamento. Não permitirei que a Bíblia caia, eu a segurarei com toda a força. Ainda assim chegará o momento em que não mais conseguirei segurá-la. Quando deixar de manter erguida a Bíblia, ela cairá ao chão. A lei trabalha 24 horas por dia, mas eu não consigo. Finalmente, a vontade dos homens será derrotada e a lei vencerá. Nem a união das vontades de todos os homens pode vencer a lei natural. A vontade humana pode esforçar-se arduamente para resistir à lei natural e no início aparenta mesmo vencer, mas finalmente ela terá de render-se à lei. Não tenha em pouca conta a lei da gravidade terrestre. Você está batalhando com ela todos os dias. Todos os que agora estão em suas sepulturas, se fossem capazes de falar, teriam de admitir que eles não foram tão fortes quanto a lei. Durante décadas, você parece estar diariamente em posição de superioridade em relação à lei da gravidade. Você quase chega a esquecer-se desse grande poder. Você vive como se não existisse morte, mantendo-se ativo desde a manhã até a noite. Mas chegará o dia em que também será puxado para baixo pela lei do pecado e da morte. Naquele momento, sua atividade terminará. Não há nada que possa fazer. A lei venceu. Alguém pode imaginar uma pessoa que pela força da vontade possa segurar uma Bíblia de forma que ela nunca caia? É impossível. Mais cedo ou mais tarde ela terá de se render, a lei vencerá. Em Romanos 7, o tema é o contraste entre a lei e a vontade. O assunto é muito simples, pois trata apenas do conflito entre a vontade e a lei. Em época anterior, Paulo não tinha consciência de que o pecado é uma lei. Ele foi o primeiro na Bíblia a descobrir esta verdade. Foi também o primeiro a usar o termo lei. As pessoas sabem que a gravidade é uma lei, que a expansão do calor também é uma lei, mas não sabem que o pecado também é uma lei. No início, nem mesmo Paulo sabia disto. Somente depois de pecar repetidamente foi que descobriu existir um poder em seu corpo que o levava a pecar. Ele não pecava propositamente, mas o poder em seu corpo o arrastava para o pecado. Pecar é mais do que um fato histórico, é uma lei. Quando a tentação vem, tentamos resistir, mas acabamos caindo. Esta é a nossa história de derrota. A tentação se repete e novamente resistimos e caímos. Isto acontece pela 10ª, milionésima vez. Sempre a mesma história. A tentação vem, nós resistimos e antes de saber a razão, somos derrotados. Como isso acontece vez após vez, começamos a compreender que não se trata simplesmente de um fato histórico. Tornou-se uma lei. Pecar é uma lei. Se alguém pecasse uma vez, poderia considerar isso como um evento histórico. No entanto, não podemos dizer que pecar seja um fato histórico, pois não está limitado a apenas uma vez. A tentação vem e sou derrotado. Não tenho como vencer. Cada vez que ela vem, eu caio. Assim, passo a compreender que minha derrota é mais do que simples derrota. É a lei da derrota em mim. Ela se tornou uma lei para mim. Já perceberam isto, irmãos? Paulo percebeu. No versículo 21, ele nos conta a sua grande revelação, uma revelação sobre ele mesmo. Ele diz: acho então a lei. Esta é a primeira vez que ele a compreende dessa forma. Ele sente uma lei. Qual é ela? Que para mim que desejo fazer o bem, o mal está presente. Sempre que deseja praticar o bem, descobre que o mal se encontra nele. Esta é a lei. Quando desejo fazer o bem, o pecado está presente. O pecado o segue bem de perto. Não apenas uma vez, não apenas 1 milhar de vezes, mas sempre. Compreendo agora que se trata de uma lei. Uma grande revelação. Não é que eu peque acidentalmente ou ocasionalmente. Não é que eu peque algumas vezes e outra não.
pecar é uma lei para mim, pois peco constantemente. Porque isto ocorre todo o tempo, sei que é uma lei. Sempre que procuro fazer o bem, o mal está presente. Quando os olhos de Paulo foram abertos para isto, ele entendeu que todos os seus esforços eram inúteis. O que procurara ele fazer? Praticar o bem. Ele pensava que sua vontade pudesse vencer o pecado, não sabendo que a vontade jamais poderá vencer uma lei. Mas tão logo viu o pecado como sendo uma lei, não apenas uma forma de conduta, imediatamente aqueceu que querer era inútil. A vontade nunca poderia derrotar a lei. Isto, na verdade, foi uma grande descoberta, uma enorme revelação. Quando, pela misericórdia de Deus, alguém é conduzido a ver que o pecado é uma lei, instantaneamente compreende quão inútil é a aplicação de qualquer método baseado na vontade para vencer o pecado. Entretanto, antes de chegar a esse entendimento, estará sempre fazendo propósitos. Quando tentado, cerra os dentes e determina vencer, mas finalmente falha. A segunda vez que é tentado, supõe que sua primeira resolução não foi forte o bastante, e desta vez ele toma uma resolução mais firme de não pecar novamente, qualquer que seja o motivo. Mas, permita-me dizer-lhe, não importa quão firme seja sua resolução, aquela pessoa falhará novamente. Mesmo assim, ela pode concluir que alguma coisa esteja faltando em sua decisão e então, quando novamente tentada, uma vez mais toma resolução diante de Deus e pede ao Senhor para ajudá-la. Uma vez que não está firme quanto à sua resolução, ela ora: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me para que não peque desta vez. Depois de levantar-se, falha de novo. Espanta-se então por não ser capaz de vencer o pecado tomando decisões. A resposta para isso é que não existe força de vontade, por maior que seja, que possa vencer uma lei. A minha mão pode ser bastante forte, ela pode ser capaz de erguer 25 quilos. Tenho um relógio que pesa apenas 150 gramas. Não deveria ser difícil para a mão, que pode levantar 25 quilos, suspender este relógio de 150 gramas. Existe, porém, uma lei que exerce sua força gravitacional sobre minha mão. Ela puxa a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Ela continua puxando até que eu não seja capaz de segurar o relógio de poucas gramas. A dificuldade em se carregar um fardo é que quanto mais você o suporta, mais pesado o objeto parece tornar-se. Não que o peso tenha aumentado, mas é que a lei começa a vencer ao que carrega o objeto. A lei vence o homem. A natureza vence o homem e este poder opera tão constantemente que termina por incapacitá-lo. Uma outra ilustração é perder a paciência. Este é um pecado comum e facilmente reconhecido. Todos já o cometeram repetidas vezes. Quando você ouve palavras desagradáveis, sente-se perturbado, como que se remoendo por dentro. Se a pessoa continuar repetindo coisas desse gênero, você pode responder polidamente por algum tempo. Mas se ela continuar, você ficará tão agitado que irá repreendê-la e dará um tapa na mesa. Você acaba de perder a paciência. Você se sente mal depois disso porque, como cristão, não deve perder o controle. Portanto, decide que da próxima vez não fará isso. Você está bastante certo de que não mais incorrerá no mesmo erro. Após orar, você crê que foi perdoado. Seu coração se enche de alegria, pois você diz que não perderá o controle novamente. Mas, mais tarde, você ouve pessoas dizendo coisas desagradáveis. Quão desconfortável você se sente. Você ouve mais palavras pela segunda vez e todo o seu interior se contorce como uma máquina. Na terceira vez, você explode. Com certeza você está consciente da sua falta, pois como pode um cristão perder o controle? Você pede ao Senhor para perdoar o seu pecado e promete que daí por diante não mais perderá a paciência. Depois de algum tempo, entretanto, tudo volta a acontecer. Que nome podemos dar a isto? Não se trata apenas de pecar, é a lei do pecado. Pecar não é acidental, é uma lei. Se uma pessoa mata outra, isto é pecado.
Mas se ela mata todos os dias, esta é a lei de matar. Se um homem se descontrola diariamente, o seu mau gênio se transformou em lei para ele. Não é por acaso que as pessoas pecam e não pecam apenas uma vez. Todos pecam inúmeras vezes ao longo de suas vidas. Os mentirosos do mundo continuam mentindo, os impuros continuam sendo impuros. Os adúlteros continuam cometendo adultério, os ladrões continuam roubando, os de mau gênio continuam perdendo o controle. Esta é uma lei dentro dos homens que não pode ser vencida. Sem dúvida, é uma grande revelação quando o Senhor lhe tem misericórdia e lhe abre os olhos para ver que o pecado é uma lei. Se você vê isto, a vitória não está muito distante. Se considerar o pecado como um simples problema de conduta, sem dúvida tentará orar mais e resistir mais, de modo a vencer da próxima vez. Mas é inútil. Assim como o poder do pecado é forte e constante, nossa força é pequena e não pode ser confiada. Assim como o poder do pecado sempre triunfa, o nosso poder sempre esmorece. O poder do pecado vence e o nosso poder é derrotado. A vitória do pecado é uma lei, do mesmo modo que nossa derrota é uma lei. Quando quero fazer o bem, o mal está presente. Paulo afirma ter descoberto que esta é uma lei invencível. Realmente espero que você tenha clareza sobre a natureza do pecado. Se compreender esta lei, será liberto de muitas opressões e tristezas. Se você deseja aceitar a palavra de Deus, saberá que o pecado é uma lei que não pode vencê-lo com sua vontade. Só então será capaz de perceber o verdadeiro caminho para a vitória. É uma grande bênção descobrir esta lei. Podem ser necessários muitos fracassos, possivelmente centenas ou milhares deles, para descobrir por si mesmo esta lei da derrota. Você precisa ser tão completamente derrotado até que um dia venha compreender que nunca poderá vencer o pecado pela sua vontade. Cedo ou tarde, o pecado se levantará declarando ser uma lei. E daí o que poderá você fazer? Permita-me dizer que todos que confiam no poder da vontade própria terão de entender que nada podem fazer quanto a isso. Uma vez que o pecado é uma lei, o que você pode fazer? Você não será capaz de resistir-lhe. A força da sua vontade jamais poderá vencer o poder de uma lei. O caminho da vitória. Sabemos que o homem não é libertado pelo exercício da sua vontade. Enquanto estiver usando o poder da sua própria vontade, ele é incapaz de confiar no caminho de Deus para o livramento. É preciso que aguarde o dia em que se renda a Deus e confesse sua absoluta incompetência. Irá então orar: Senhor, não tentarei novamente. Sempre que alguém não tem saída, mas ainda pensa que pode achá-la, vai procurar ajuda na sua própria vontade. Somente quando se reconhece que não tem saída, que não vai encontrá-la, é que se desiste de depender da ajuda de sua própria vontade. Começará assim a ver como alcançar o verdadeiro livramento. Aí então lerá Romanos 8. Irmãos e irmãs, não desprezem Romanos 7. Muitos crentes são incapazes de sair desse capítulo. Romanos 7 captura mais cristãos do que qualquer outra passagem da Bíblia. Muitos cristãos mantêm o seu endereço em Romanos 7. É ali que podem ser encontrados, pois é ali que permanecem. É inútil pregar somente Romanos 8. A pergunta não é se você conhece o ensinamento de Romanos 8, mas se você saiu de Romanos 7. Muitos pregam sobre Romanos 8, mas ainda estão sepultados em Romanos 7. Continuam tentando lidar com a lei, com o poder da sua vontade. Continuam sendo derrotados. Por falharem em ver que o pecado é uma lei e que a vontade não pode vencer a lei, estão presos em Romanos 7 e não podem entrar em Romanos 8. Os novos crentes devem aceitar o que a palavra de Deus diz. Você cometerá muitos pecados se esperar para descobrir por si mesmo. Mesmo depois de pecar repetidamente, os seus olhos podem não serem abertos. Você tem de chegar ao ponto onde vê que as suas batalhas são inúteis. Paulo diz em Romanos 7 que não existe proveito na batalha, pois quem pode vencer uma lei?
Assim, no início de Romanos 8, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você viu que o pecado é uma lei. Viu também que não é possível vencer essa lei através da vontade do homem. Onde então se acha o caminho da vitória, o caminho do livramento? O caminho da vitória está aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra condenação no original grego tem dois usos diferentes, um legal e outro civil. Se o termo for empregado legalmente, ele significa condenação, como na tradução em português. Mas em seu uso civil, ele significa incapacidade ou obstáculo. De acordo com o contexto dessa passagem das Escrituras, provavelmente o uso civil é mais claro. Não somos mais incapazes. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nos tem dado o livramento. É algo que o Senhor realizou. Mas como Ele realiza isso? É muito simples, como explicado pelo segundo versículo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Este é o caminho da vitória. Você pode alterar Romanos 8, versículo 2 e lê-lo dessa forma. O Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Suponho que 10 cristãos em 10 leriam o versículo desse modo. Mas o que diz o versículo? O significado é este. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Muitos têm visto apenas o Espírito de vida libertando-os do pecado e da morte, mas falham em ver que é a lei do Espírito de vida que nos liberta da lei do pecado e da morte. Pode levar anos até que aprendamos a lição que o pecado e a morte são uma lei. Todavia, do mesmo modo que é necessário muito tempo e muitas resoluções e quedas para se entender que o pecado é uma lei, assim também serão provavelmente necessários muitos anos para que muitos crentes descubram que o Espírito de vida é uma lei. O pecado tem nos seguido há anos e temos estado associados muito de perto com ele. Contudo, não sabemos que se trata de uma lei. Da mesma maneira, podemos ter crido no Senhor há muitos anos e ter conhecido o Espírito Santo em nossa vida, sem, entretanto, conhecê-lo como uma lei. É um dia de grande descoberta quando nossos olhos são abertos pelo Senhor para vermos que o pecado é uma lei. É um dia de maior descoberta ainda quando nos é dada a revelação de que o Espírito Santo também é uma lei. Somente uma lei pode vencer outra. A vontade não pode vencer a lei, mas uma lei mais elevada pode sobrepor-se a outra que lhe é inferior. Nunca poderemos vencer a lei do pecado pela nossa vontade humana, mas a lei do Espírito de vida pode libertar-nos da lei do pecado e da morte. Sabemos que a lei da gravidade terrestre é uma lei que nos prende. Sabemos também que existe uma coisa chamada densidade. Se a densidade de um dado elemento é excessivamente baixa, como no caso do hidrogênio, então a força gravitacional da Terra não pode prendê-lo ao chão. Enchendo-se um balão com hidrogênio, podemos fazê-lo elevar-se. A lei da gravidade terrestre é uma lei fixa, mas opera somente dentro de um certo padrão ou grau de densidade. Se a densidade for muito baixa, a lei da gravidade então não se aplica. Outra lei então assume o controle, a da flutuação que leva as coisas para cima. Esta força ascendente não necessita de mãos para empurrar nem de um ventilador focá-la. Você apenas solta e aquilo que tem de subir irá subir. Esta lei vence a primeira. Ela não precisa igualmente que se faça qualquer esforço. Do mesmo modo, a lei do Espírito Santo vence a lei do pecado. Vamos explicar de outra maneira. Ver o pecado como uma lei é uma grande coisa, pois isso faz com que você decida não usar a sua vontade para batalhar contra o pecado. Da mesma forma, ver a lei do Espírito Santo em sua vida é uma outra grande coisa. Muitos parecem entender como o Espírito de vida lhes dá a vida, mas ainda não aprenderam que o Espírito Santo neles, isto é, a vida que Deus lhes tem dado através de Jesus Cristo, também é uma lei. Se você deseja que esta lei opere, ela naturalmente libertará você da lei do pecado e da morte.
Quando esta lei liberta você da outra lei, ela não exige qualquer esforço da sua parte. Você não precisa tomar qualquer resolução, gastar tempo, nem mesmo agarrar-se ao Espírito Santo. Pergunto então, alguém necessita agarrar-se à força produzida pela gravitação terrestre? Alguém necessita orar para que esta força puxe rapidamente as coisas para o chão? Não, não há necessidade de orar, pois a Terra espontaneamente atrai tudo para baixo. É uma lei. Tudo o que se precisa fazer é remover a mão para não segurar intencionalmente as coisas. Quando a vontade não está em operação, a lei opera. Do mesmo modo, o Espírito Santo em nós não necessita de nossa ajuda. Se você teme que o Espírito do Senhor em você não seja responsável e por isso corre para ajudá-lo quando chega a tentação, isto mostra que você não entendeu que o Espírito do Senhor é uma lei em você. Possam os novos crentes compreender que o Espírito Santo neles é uma lei espontânea. Se alguém for ser liberto do pecado, tem de chegar a tal livramento naturalmente. Se tentar obter livramento pelo exercício da sua força de vontade, será novamente derrotado. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não mais estão incapacitados, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus os livrou da lei do pecado e da morte. Tudo é tão simples e tão natural. Nos foi dada uma outra lei que nos liberta naturalmente da lei do pecado e da morte. Alguém pode perguntar como isto acontece. Eu não sei, mas você já não passou por alguma experiência assim? Por exemplo, alguém chega até você, o repreende, discute com você e até mesmo o agride, mostrando-se totalmente irracional em suas atitudes. Você deveria ficar muito zangado, mas de alguma maneira você deixa tudo passar sem saber o porquê. Mais tarde começa a imaginar por que se esqueceu de zangar-se na ocasião. O comportamento da pessoa em questão deveria tê-lo feito perder a paciência. Se continuar lembrando das coisas que ela lhe fez, sem dúvida ficará bastante irritado. Contudo, para seu próprio espanto, simplesmente deixa tudo passar. Permita-me dizer-lhe que todas as vitórias são ganhas despercebidamente. Como é que você vence sem ter consciência disso? É porque uma lei está em operação. Se fosse um caso de vontade, você teria de pensar e se esforçar. Mas o que o Senhor faz é dar a vitória sem que você se conscientize disso. Tais vitórias são reais. Se você experimentou isto pelo menos uma vez, então entenderá a revelação de que o Espírito Santo de habitação é capaz de impedi-lo de pecar. Ele é capaz de torná-lo vitorioso sem a ajuda de suas resoluções. Você não precisa de resoluções pessoais, pois a lei em você o libertará do pecado. Se você realmente vê diante de Deus que se está em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida também se encontra em você, então descobrirá que o Senhor coloca o seu Espírito em você de forma a levá-lo até a vitória muito naturalmente. Você não precisa desejar ou agarrar-se fortemente e, para sua surpresa, simplesmente será levado à vitória. Vencer o pecado não requer uma grama sequer de força, pois é o trabalho da lei. Existe uma lei que me faz pecar sem que me esforce, e há uma outra lei que me liberta do pecado também sem esforço algum de minha parte. Apenas o que não exige trabalho de qualquer espécie é vitória real. Eu nada tenho a fazer. Quero dizer-lhes que nós agora não temos coisa alguma a fazer, exceto erguer a cabeça e dizer ao Senhor: nada de mim. O que acontecia anteriormente era devido à lei. O que está ocorrendo agora também é devido à lei. A lei anterior fez um trabalho completo, pois ela me fez pecar continuamente. Esta nova lei faz um trabalho ainda melhor, porque não estou mais incapacitado pelo pecado. A lei do Espírito de vida manifestou-se a si mesma. Ela é muito superior à lei do pecado e da morte. Se os novos crentes puderem ser conduzidos a verem isto desde o primeiro dia de sua vida cristã, eles caminharão pela estrada do livramento. A Bíblia nunca usa o termo vencer o pecado, ela apenas diz livre ou liberto do pecado. Lemos em Romanos: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
A lei do espírito de vida me puxou para fora da esfera da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte ainda está presente, mas eu não me encontro dentro da sua esfera de ação. A força devido à gravidade terrestre está presente, mas se as coisas foram removidas para o céu, não há objeto algum sobre o qual possa atuar. A lei do espírito de vida está em Cristo Jesus e eu também estou em Cristo Jesus. Assim, por esta lei eu sou libertado da lei do pecado e da morte. Portanto, agora nenhuma incapacidade existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. O homem em Romanos 7 ganhou o rótulo de incapacitado. Mas esta pessoa incapacitada que é tão fraca e sempre peca, agora, segundo diz Paulo, não se acha mais incapacitada em Cristo Jesus. De que forma? Pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus que a livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, não existe incapacidade. Você vê agora como este problema de livramento está completamente resolvido? O caminho do livramento e da liberdade. Quanto mais cedo o novo crente conhecer o caminho do livramento, melhor para ele. Não há necessidade de esperar vários anos antes que conheça o livramento e a liberdade. Em um período de poucos meses, ele pode ter muitas experiências de aprendizado. Não lhe é necessário ficar muito ferido antes de aprender. O cristão não precisa ser derrotado. Portanto, quando for colocado face a face com uma dificuldade, não lute usando sua própria força de vontade. Se for derrotado, não olhe para trás. Aprenda o caminho do livramento passo a passo. O primeiro deles é ver que o pecado é uma lei em você. O segundo, ver que a vontade não pode vencer a lei. E o terceiro, perceber que existe uma outra lei que realmente vence a lei do pecado. Depois de experimentar esses 3 passos, o problema está completamente resolvido. Que todos os cristãos possam estar capacitados a cantarem o cântico de vitória do louvor. Quantos quilômetros foram caminhados desnecessariamente? Quantas lágrimas derramadas por causa da nossa derrota? Se os crentes virem este caminho de livramento e liberdade desde o início de sua vida cristã, serão poupados de muitas tristezas e lágrimas. Qual o significado do caminho de livramento? É que a lei do Espírito de vida me livrou. Ela é uma lei perfeita e poderosa. Esta lei é capaz de me libertar até o final. Ela não requer a minha ajuda. Como a lei do pecado no mundo leva todos a pecarem, assim a lei do Espírito de vida em nós naturalmente nos conduz para a completa vitória sobre o pecado. Ela nos torna santos, cheios de vida e do seu poder. Você já recebeu vida. Nunca pense que o Espírito Santo algumas vezes manifesta vida e outras não. Se este for o seu caso, você não conhece o Espírito Santo como uma lei. Uma vez que ele é uma lei, ele é imutável. Ele é o mesmo em qualquer lugar, em qualquer coisa, em qualquer tempo. Ele não muda, não é porque você assim quer, mas porque ele é assim. Você crê que ele é uma lei? Eu não possuo meio algum de persuadi-lo a acreditar nisso. Se você não percebeu tal coisa, não acreditará naquilo que dissemos. Que Deus abra os seus olhos. Temos em nós não apenas o Espírito Santo, não apenas vida, mas também uma lei. Só assim seremos libertos. No momento em que vemos essa lei, o nosso problema fica resolvido. Não é o bastante saber que o Espírito Santo habita em nós. Precisamos vê-lo como uma lei em nós. E então começaremos a louvar. Daí por diante viveremos uma vida transcendental. Quão maravilhoso compreender tal coisa!